Vivendo o Caminho Infinito. Capítulo 3. Deus é. A oração é o nosso contato com Deus, a fonte infinita do nosso ser, da qual não podemos ter nenhum conhecimento intelectual real e para a qual temos usado termos como mente, vida, verdade, amor, espírito e o infinito invisível. Deus é o único princípio criativo do universo, o princípio criativo de tudo que existe. E como este princípio criativo opera do ponto de vista da inteligência suprema, sem começo e sem fim, torna-se necessário saber como fazer contato ou tornar-se um com ela. A menos que aprendamos o caminho, não podemos nos valer da onipresença, onipotência e onisciência de Deus. A oração, às vezes chamada de comunhão, é a via pela qual fazemos nosso contato, encontramos nossa unidade ou realizamos Deus. A oração é o meio de trazer para a nossa experiência individual a atividade, a lei, a substância, o suprimento, a harmonia e a totalidade daquilo que chamamos de Deus. Este é um dos pontos mais importantes para todos os estudantes de sabedoria espiritual conhecerem, compreenderem, praticarem e viverem. Ao compreender a natureza infinita de Deus, compreendemos a natureza infinita de nosso próprio ser. Eu e meu Pai somos um. Assegura a natureza infinita do seu ser e do meu ser. Este fato não depende de alguém ser um estudante da verdade, mas depende apenas de seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento é unidade e unidade. Devemos ouvir muito mais sobre essa palavra unidade à medida que progredimos. Devemos aceitar tudo o que é espiritualmente verdadeiro sobre qualquer indivíduo, santo ou pecador, como sendo verdadeiro sobre você e sobre mim, visto que a relação de Deus com sua criação é universal. Quando o Mestre ensinou que eu e o Pai somos um, ele teve o cuidado de nos assegurar que falava de seu Pai e de meu Pai. Ele estava revelando uma verdade espiritual universal, o que então separou a demonstração de Cristo Jesus daquela dos rabinos hebreus de seus dias. Ou o que separou a demonstração do Mestre daquela de seus alunos e seus discípulos. O relacionamento era o mesmo. Eu e meu Pai somos um. Seu Pai e meu Pai. Somos todos um neste relacionamento em Cristo Jesus, na verdade, na realidade espiritual. Então, a diferença na demonstração é a diferença na realização. O Mestre percebeu sua verdadeira identidade. Ele reconheceu seu relacionamento com o Pai, com Deus, como a fonte de seu ser. Ele reconheceu Deus como sua vida, pão, vinho, água.
Ele, portanto, reconheceu sua substância ou suprimento como infinito, sua vida como eterna, sua saúde como perfeita. Visto que tudo isso tinha sua fonte no Pai, eles eram seus por herança divina. Revelaram o direito, o privilégio e a experiência do relacionamento pai-filho. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. O Mestre, em seu completo reconhecimento disso, foi capaz de demonstrá-lo. Os discípulos, não tão certos, não tão profundos na realização, demonstraram uma medida de poder e suprimento de cura, embora não no mesmo grau que o Mestre. E a única razão para a diferença no grau de demonstração era a diferença no grau da realização. O fato de você estar ouvindo com seus ouvidos e vendo com seus olhos não é oração e não fará sua demonstração. Mas se algo no fundo do seu coração, uma garantia reconfortante dentro de sua consciência, responde com sim, essa é a verdade. Eu sei que somente na compreensão disso sou um com o Pai. Este é o grau de sua compreensão da natureza da oração. A oração é a certeza da verdade dentro de você. A oração nunca é ir a Deus por algo. A oração nunca é um desejo por algo, a menos que o seu desejo de conhecer a Deus ou o desejo de se tornar mais consciente da presença de Deus. Muitos estudantes tão imersos na teologia antiga ou na metafísica moderna caem na crença de que podem ir a Deus por alguma coisa: saúde, suprimentos, emprego, companheirismo ou cura, e assim adiam sua demonstração da harmonia. Não adianta pensar em sua vida, saúde ou suprimentos. Não adianta ir a Deus com um pedido, uma petição ou um desejo, porque Deus não possui nada que ele esteja retendo. E Deus não está retendo nada do que ele possui. Deus é um ser ativo infinito. Tudo que Deus é e tudo que Deus possui está fluindo constantemente em manifestação, expressão e forma. E pensar que a oração influenciará Deus para acelerá-lo ou para entregá-lo à sua porta é tolice. A harmonia rapidamente se torna sua experiência quando você concorda que não adianta ir a Deus para nada. Lembre-se de que quando digo concordo, falo de sentir uma garantia ou acordo interior, uma profunda convicção interior, não apenas murmurando. Sim, eu acredito. Eu concordo com o Mestre. Eu sou cristão e aceito seus ensinamentos. Isso equivale a menos do que nada. Você pode sentir a tensão disso? Você pode sentir a verdade da tremenda revelação do Mestre de que seu Pai sabe que vocês precisam dessas coisas, pois é do agrado do Pai
dar-lhe o reino. Se você não consegue sentir isso, por muito, muito tempo ainda, não vá a Deus por nada. Trabalhe dentro de você. Ore dentro de seu próprio ser. Comungue interiormente até que você chegue a um sentimento, uma consciência ou acordo de que o Mestre realmente sabia que o Pai sabe que você precisa dessas coisas e é seu prazer dar-lhe o reino muito antes de você pedir. A oração é um reconhecimento dessa verdade do amor de Deus por sua própria criação. É o conhecimento interior de que o Pai nunca abandonou sua criação. Ao olharmos o mundo e vermos todas as doenças, pecados, mortes e calamidades, estamos propensos a questionar isso. Mas ao fazer isso, estamos esquecendo a sabedoria de João, quando ele nos admoesta. Não julgue segundo a aparência, mas julgue o julgamento justo. João 7:24. Temos visto com os nossos olhos e ouvido com os nossos ouvidos, quando deveríamos estar vendo com os nossos olhos internos, ouvindo com os nossos ouvidos internos, com aquela consciência espiritual que julga não pelas aparências, mas julga o julgamento espiritual. Então, saberemos que todo pecado, doença, morte, carência, limitação e o caos no mundo hoje vem por apenas uma razão, e que vem apenas para aqueles que estão vivendo através dos sentidos materiais, para aqueles que ainda desejam e querem obter, adquirir e alcançar, para aqueles que, por enquanto, não conhecem a natureza infinita de seu próprio ser e o fato de que, por causa dessa natureza infinita, eles devem deixá-la jorrar deles, em vez de tentar fazer com que ela acrescente mais a eles. A oração comumente aceita, tanto ortodoxa quanto metafísica, deve falhar, porque é uma tentativa, na maioria dos casos, de adicionar algo, conquistar algo, realizar algo ou receber algo, ao passo que a natureza infinita de seu próprio ser, como um com Deus, significa que seu vaso já está cheio. Tudo que o Pai tem já é seu. É possível acrescentar algo mais? O grande poeta Browne nos deu um belo segredo ao escrever: a verdade está dentro de nós, e saber consiste em abrir um caminho de onde o esplendor aprisionado possa escapar. Ao julgar pelas aparências, chegamos a uma fase de crença que causa todo o problema e desarmonia da existência humana. O julgamento do bem e do mal. Isso, dizemos, é bom e isso é mal. É claro que aquilo que achamos de bom hoje pode, por uma mudança de tradição ou sociedade, ser mal amanhã. E algumas das coisas que são muito más hoje podem ser comuns, normais e naturais amanhã. Mas não estamos pensando nisso, neste momento em que julgamos pelas aparências. Estamos julgando pelos padrões atuais da sociedade,
ou pelas tradições atuais que nos foram transmitidas e instantaneamente rotulamos uma coisa de boa ou má, baseando nosso julgamento inteiramente na opinião humana, na crença humana e na teoria humana. Enquanto olharmos para o mundo com os olhos humanos, sempre veremos o que é bom e o que é mal, embora as classificações mudem a cada geração. Para entender corretamente o assunto da oração, devemos, neste instante, abandonar nosso julgamento humano quanto ao bem ou ao mal. Não podemos mais gratificar nosso senso de sabedoria psicológica, julgando aqueles de nossa família, negócios ou círculos comunitários, mas devemos renunciar e retirar nossas opiniões sobre o bem ou o mal, inteligente ou estúpido, honesto ou desonesto, moral ou imoral, e olhar para cada indivíduo sem condenação, sem crítica e sem julgamento, mas apenas com a compreensão de que Deus é. Deus é. A vida é. Não nos é permitido nenhum julgamento adicional. Deus é. É uma questão de treinar a si mesmo para não formar opinião alguma. É tão fácil e satisfatório para o ego ser um bom juiz da natureza humana, ser capaz de avaliar humanamente aqueles que encontramos. E, claro, humanamente podemos estar certos, mas olhar para o mundo e julgar a humanidade, colocar rótulos nas pessoas e seguir essas opiniões e decisões humanas só levará a problemas. Só há uma maneira de sair do meio deles e se separar, e é em nosso acordo de que Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom. Em nosso acordo de que Deus, Espírito, é a vida, a alma e a mente do ser individual. Como podemos aceitar o ensino que revela Deus como a vida de todos os seres, como o princípio criativo de todos os seres, e então designar alguns bons e outros maus? A mulher apanhada em adultério não foi rotulada pelo mestre. Mulher, onde estão esses teus acusadores? Nem eu te condeno. Para o ladrão na cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. E para o cego de nascença, nem este pecou, nem seus pais. Você começa a entender a necessidade de abrir mão de toda censura, toda condenação que se baseia nas aparências. Cada ensino espiritual e revelação de 1500 depois de Cristo baseia-se nos postulados: ame o próximo como a ti mesmo e faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. A oração é nosso contato com Deus, e não temos contato com Deus a menos que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Isso, é claro, nos privará de muitas de nossas discussões sociais e políticas, pois não seremos mais capazes de culpar nossas famílias ou amigos, nossos parceiros de negócios ou chefes de governo por nossos problemas, circunstâncias e depressões. Isso exige disciplina da parte de cada um de nós e exige algo mais. Exige um grande e profundo amor a Deus,
Ninguém pode entrar na sagrada atmosfera de Deus expressando crítica, julgamento ou condenação de seu próximo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e segue teu caminho. Primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então venha e ofereça a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Não pode haver demonstração espiritual enquanto nos agarramos às opiniões humanas do bem e do mal. Quando olhamos para o mundo sem opiniões, julgamentos ou rótulos, nem mesmo os bons, mas com a compreensão de que Deus é, criamos uma espécie de vácuo interior. Nesse vácuo surge a sabedoria espiritual, que define e avalia o que está diante de nós. E isso nós achamos ser totalmente diferente de nossa estimativa humana. Em nossa consciência surge um calor, um sentimento de amor pela humanidade e a compreensão de que Deus é a totalidade do ser. Ao contemplar essa revelação da verdade espiritual, ele se torna pronto para o próximo passo, o passo que o torna um curador, um salvador, um reformador, um fornecedor do universo. Agora chega o momento em que devemos olhar para todas as condições, seja ela um aprisionamento numa prisão, aprisionamento no corpo doente, aprisionamento por falta ou limitação, e retirar a opinião do bem ou do mal. Devemos ser capazes de olhar para cada situação e circunstância com a compreensão de que Deus é. Como eu disse em outro lugar em meus escritos, é necessário um alto grau de consciência espiritual para encarar uma doença séria e contemplar o Cristo. Isso não significa que devemos olhar para o pecado, as doenças, a pobreza e o aprisionamento e considerá-los bons. Isso não significa que devemos fazer afirmações e dizer que elas são espirituais e harmoniosas. Nem significa chamá-las de más e desejar elevar-se acima delas, ou melhorá-las, ou curá-las. Não, não, não. Retendo todo julgamento humano, perceba que só Deus é. Deus sozinho é. Neste ponto, você pode perguntar: qual é o princípio envolvido? Ao reconhecer Deus como infinito, você pode reconhecer uma pessoa doente ou pecadora, uma condição pecaminosa ou doente. Você pode aceitar qualquer pessoa ou condição como exigindo cura, mudança ou melhoria? Não, você não pode. O que acontece quando você testemunha o que o sentido humano chamaria de erro ou rotularia como erro e ora por sua remoção? Existe apenas uma resposta para isso: fracasso. Lembre-se de que você não é chamado a olhar para pessoas ou condições errôneas e chamá-las de boas ou espirituais, ou dizer que uma pessoa errada é o filho de Deus. Uma pessoa errada não é o filho de Deus. Você é solicitado a desistir de toda opinião, teoria
ou crença e reter todo julgamento. Não declare ninguém nem nada de bom, porque tu me chamas de bom. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Marcos 10, 18. Não chame ninguém de bom e nenhuma condição de boa, mas também não chame ninguém de mal e nenhuma condição de má. Aprenda a olhar para cada pessoa e cada situação com apenas duas palavras: Deus é, ou Ele é. É, é, é. Não será, não será curado, melhorado ou removido. Deus é. Harmonia é. Ele é. Ele é agora. Na realização de que Deus é, será revelada toda entidade espiritual e perfeição. Você não verá então o mal humano transformado em bem. Você não verá a pobreza humana transformada em riqueza. Você não verá a doença humana transformada em saúde humana. Você não verá a culpa humana transformada em virtude humana. Mas você vai perceber o Espírito de Deus. Você perceberá a atividade e a lei de Deus, exatamente onde parecia haver uma pessoa boa ou má, ou uma condição boa ou ruim. O capítulo intitulado O Novo Horizonte, no meu livro O Caminho Infinito, deixa claro que não estamos buscando transformar uma condição humana ruim em uma condição humana boa. O objetivo de nosso trabalho e estudo é alcançar aquela mente que estava em Cristo Jesus. Isto é, atingir aquele mesmo estado de consciência espiritual, ou algum grau dele, que estava em Cristo Jesus, para que possamos contemplar o mundo espiritual, o homem espiritual, o Filho de Deus. Meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é um reino espiritual, um universo espiritual, governado pela lei espiritual. É uma substância espiritual que nunca começou e nunca terminará. Podemos compreender melhor isso se pararmos para pensar que nunca houve um tempo em que 2 vezes 2 não fosse 4. Nunca houve um tempo em que uma semente de rosa produzisse outra coisa senão uma rosa, ou uma semente de abacaxi produzisse outra coisa senão um abacaxi. A lei de semelhante gera semelhante está em vigor desde antes do início do tempo. Foi, é e sempre será. Rezar no sentido comum da oração não vai fazer isso acontecer. Tudo de bom já é. Mesmo na profundidade das chamadas depressões, a terra produziu colheitas abundantes. Os oceanos fervilhavam de peixes e os pássaros enchiam os céus. Deus não tinha poder para aumentar seu abastecimento. Ele já era infinito. Era mais do que a terra poderia usar. Ainda é, apesar da aparente falta e dos preços altos, para os quais a ignorância é a única desculpa. O mundo está produzindo mais do que pode consumir e usar. A oração a Deus por um abastecimento maior realmente aumentaria a quantidade de bens ou produtos? Não,
já existe suficiência para todos. A pergunta surge naturalmente: como podemos nos beneficiar dessa suficiência? E a resposta é: através da oração. E o que é oração? A oração é esse sentimento, essa convicção, esse conhecimento interior de que essas palavras são verdadeiras. Deus é. Você mudaria isso? Você mudaria qualquer coisa que Deus fez? Você pediria melhorias no universo de Deus? Você pediria a Deus para deixá-lo influenciar as leis, a substância e a atividade da própria criação de Deus? Sim. Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Deus é. Pode haver mais do que isso para orar. O sentimento de impermeabilidade dessa afirmação. Deus é a sua oração. Agora mesmo seria suficiente se você pudesse abandonar todos os desejos, todos os anseios, até mesmo todas as esperanças, e com o tempo este sentimento ou realização o levará a planos cada vez mais profundos de consciência e a reinos mais profundos de oração. Deus é. Isso não é o suficiente? Mais uma vez, digo a você, não julgue pelas aparências. Olhe para cada pessoa, cada coisa, cada situação, cada condição, apenas com a compreensão de que Deus é. E então, deixe a realidade espiritual se tornar visível para você pelo Pai interior. Mais uma vez, digo a você, não julgue pelas aparências. Olhe para cada pessoa, cada coisa, cada situação, cada condição, apenas com a compreensão de que Deus é. E então, deixe a realidade espiritual se tornar visível para você pelo Pai interior.